Olha, 2025 foi o ano em que o futebol, decidiu que dinheiro não era problema. Com certeza. A gente está falando de 53 bilhões de reais. Isso só na janela de transferências de verão. É um recorde absoluto. Um número que é até difícil de processar. E a pergunta que fica é: todo esse dinheiro comprou sucesso? Hoje, a gente vai mergulhar nas 10 maiores contratações para entender se o investimento valeu a pena. E já adiantando um pouco, o mapa do dinheiro tem um endereço muito claro, né? A Inglaterra. 8 dos 10 maiores cheques foram de clubes ingleses. Exato, é um domínio financeiro impressionante. E vamos começar então pelo Manchester United, que tentou resolver o ataque abrindo a carteira. E como abriu? Gastaram mais de 220 milhões de euros em 3 atacantes. Tem o Matheus Cunha, o único brasileiro da lista, o Bryan Mbeumo e o Benjamin Sesko. Juntos, os 3 somam, 12 gols. É uma estratégia, para dizer o mínimo, de alto custo e, até agora, de retorno bem duvidoso. Você pulveriza o dinheiro e corre o risco de ficar com 3 jogadores caros, mas sem uma solução de verdade, sabe? Fica parecendo que estão pagando por potencial a preço de craque consolidado, né? Exato. E essa conta simplesmente não está fechando. E enquanto o United espalhou o risco, outros clubes foram mais cirúrgicos. O Galatasaray, por exemplo, fez uma aposta única e gigante, quase 75 milhões de euros no Victor Osimhen. O resultado? Imediato. 12 gols em 16 jogos. Foi a contratação mais cara da história do futebol turco e ele chegou jogando como se valesse cada centavo. Nossa! Isso prova que o investimento certeiro, mesmo fora das 5 grandes ligas, pode ter um impacto muito maior do que 3 apostas, digamos, mornas. Falando em estratégias diferentes, o caso do John Duran talvez seja o mais estranho de todos, né? Ou o jogador. Simplesmente emprestaram direto para o Fenerbahçe. Para ser sincero, isso soa muito mais como uma manobra financeira. O futebol parece até secundário na jogada. O fator financeiro é enorme, sem dúvida, mas eu não descartaria o jogo de soft power aí. Ao colocar um ativo tão valioso na Liga Turca, a Arábia Saudita expande sua influência no futebol europeu. É um movimento de xadrez num tabuleiro bem maior. Um tabuleiro que nos leva ao pódio da lista. E olha, há uma história que define perfeitamente o caos desse mercado. A saga do Liverpool. Exatamente. O Liverpool gastou mais de 340 milhões de euros em 3 atacantes. E o mais barato deles, o Hugo Ekitike, de quase 80 milhões. Tem sido o melhor do trio. 11 gols. É uma ironia gritante. É aí que a coisa fica maluca, porque os 2 investimentos seguintes, que quebraram todos os recordes, são os que ainda não apareceram para o jogo. É inacreditável. O Liverpool quebra o recorde da Premier League. Paga 115 milhões de euros pelo Florian Wirtz. E ele demora 23 jogos para marcar o primeiro gol. Imagina a pressão em cima desse garoto. É algo surreal. E se a pressão sobre o Wirtz era surreal, o que dizer do Alexander Isak? A contratação número 1, 150 milhões de euros. Os números chegam a ser assustadores. 3 gols em 16 jogos. Isso dá 50 milhões de euros por gol, basicamente. Com esse dinheiro, você compra um clube inteiro. O que a história do Liverpool nos ensina é que, a partir de um certo valor, o preço se torna maior adversário do jogador. A expectativa gerada por 150 milhões de euros é desumana. E o clube fica com um ativo caríssimo no banco, enquanto o reforço de apenas 80 milhões é quem resolve. É o paradoxo perfeito de 2025. Perfeito. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o dinheiro comprou sucesso? A resposta é um grande depende. Vimos apostas certeiras e vimos gastos que, até agora, são pura decepção. A grande história não foi o dinheiro, mas a distância entre o preço na etiqueta e o valor em campo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Com valores tão absurdos sendo pagos, será que a gente está vendo o momento em que o valor de mercado de um atleta se desvinculou completamente da performance real dele? E se for isso, qual é o limite dessa bolha? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Se essa análise te ajudou a entender melhor o mercado da bola, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos papos. Um grande e caloroso abraço a todos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.